Bem-vindo de volta para a segunda parte do Magazine Semear, o programa da produção nacional. Vamos agora falar da produção de aves de pequena monta, aquela reservada aos iniciados, sobretudo aos jovens empreendedores. Isto a propósito de uma conferência que aconteceu em Luanda e que teve por objetivo equacionar as oportunidades de negócio para jovens no setor da avicultura. Na conferência foi apresentada uma estatística do Ministério da Agricultura e Pescas que diz que este setor tem cadastrados mais de 400 pequenos criadores de aves de exploração familiares nas províncias de Luanda, Uíge, Zaire e Kwanza Norte. Os jovens produtores são a espinha dorsal do desenvolvimento do nosso país. O Instituto Angolano da Juventude, em parceria com a Associação Angolana de Jovens Produtores, realizou na passada quinta-feira, 23 de setembro, uma conferência dirigida aos jovens que queiram investir nas fileiras do setor produtivo. Temos de produzir aquilo que nós consumimos. Esta conferência surge no rescaldo de uma parceria entre a Associação Angolana de Jovens Produtores e o Instituto Angolano da Juventude. Esta parceria entre essas duas instituições tem como objetivo fundamental a realização de conferências, palestras, sessões de formações, a criação de programas e projetos que visem instigar e incentivar os jovens para aderirem ao empreendedorismo rural. A primeira conferência realizada pela Associação Angolana de Jovens Produtores teve como palco a sala de conferências da Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas e teve como tema central oportunidades de negócios para os jovens no setor da avicultura. O objetivo específico desta conferência é permitir que os jovens tenham acesso aos meandros, ao métier daquilo que é o processo da criação de galinhas, quer para a produção de ovo, quer para a produção de carne, por formas a que os jovens possam compreender quais são as oportunidades de negócio neste setor, com vista à sua realização profissional e pessoal. A avicultura, essencialmente, ela abrange tudo relacionado à criação de aves. Sinceramente falando, não conhecia a dimensão do setor e com este colóquio, com este fórum, é que eu consegui quantificar e dimensionar melhor a área e afinal é uma área que produz muito, que está a minimizar os excessos de importação ligada, por exemplo, aos ovos. Vi que ainda há, na questão das galinhas, ou carne de galinha, ainda há um déficit, mas pelo menos nos ovos, com a Kikovo e os outros jovens que estão a fazer ainda em pouco número, há aquele jovem que disse, um jovem de sucesso, e consegue mensalmente 15 mil ovos. Isso já é uma ajuda muito positiva para a nossa sociedade. Por isso é que eu, nas minhas intervenções, falei com a senhora Elizabeth dos Santos se pudesse fazer alguma franchising ou alguma franquia, em que se ela tem o produto completamente acabado, se um jovem quisesse, por exemplo, fazer uma parceria, tem um espaço numa outra região do país, e ela viesse com know-how, com todos os inputs, será que ela aceitaria? Eu gostava de convidar Sua Excelência Dr. Milton Reis. Milton Reis, secretário de Estado para o Planeamento, ao lado de Fernando Francisco João, secretário de Estado para a Juventude, foram as entidades máximas convidadas para a abertura do evento. Este evento tem como objetivo promover a participação dos jovens no aumento da produção interna, partilhar oportunidades de negócios para os jovens no setor da avicultura, despertar o interesse dos jovens empreendedores e empresários em apostar no setor agroalimentar, desenvolver as competências técnicas do jovem produtor, orientar economicamente os jovens, apoiar a incubação dos seus negócios para que se tornem mais estruturados, confiantes e seguros, e fomentar o surgimento de cooperativas produtivas juvenis, particularmente nas zonas rurais. A falar aos jovens, numa lógica de motivação, Milton Reis reafirmou que as iniciativas dirigidas à classe mais jovens de empreendedores, as quais considerou bastante louváveis, sobretudo por estarem alinhadas com o Prodesi, o programa que está a ser desenvolvido pelo Executivo,
visando promover o aumento da produção nacional, diversificar as exportações e promover uma cada vez menor importação de bens e serviços. Como podemos ver, estes objetivos estão alinhados com as várias iniciativas de apoio ao setor produtivo atualmente em curso no país, das quais destacamos o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações, mais conhecido por PRODESE, que visa acelerar a diversificação da economia nacional, com foco no fomento das fileiras exportadoras em setores não petrolíferos e em fileiras com forte potencial para a substituição de importações. A avicultura é um dos setores definidos como prioritário no processo do aumento da produção nacional, sendo que Angola já registra diversas estruturas produtivas capazes de servirem de âncora para os jovens encontrarem experiências em termos de produção. O evento, que também teve transmissão via Zoom, contou com a participação presencial de representantes do Ministério da Economia, do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM, e de várias outras instituições ligadas ao setor produtivo, bem como de jovens empresários. Discutir sobre avicultura, discutir sobre agricultura ou elementos que estão ligados à diversificação da economia é super positivo. Quando mais são jovens, melhor, porque sabemos que os jovens é que são a força motriz, é que têm o poder de transformação, porque têm mais longevidade, não é verdade? Então, são essas questões que aqui trouxeram e acho que são muito positivas para todos nós. Se nós não conhecemos o projeto, se nós não defendemos o nosso projeto, ninguém vai acreditar no nosso projeto. Para a preleção do evento, foram convidados Elizabeth dos Santos, a responsável por uma das maiores indústrias de ovos de África, Patrícia Miguel, economista e especialista em agronomia, Britaldo Júnior, consultor da direção de projetos do BDA, e o jovem Carvalho Charles, empreendedor no ramo da avicultura. Se nós não formos capazes de criar um diálogo aberto e trazer o jovem no epicentro da questão, vai ser muito complicado o país criar um ecossistema de diversificação da economia. Então é uma iniciativa do LUVAR, estão todos de parabéns, estamos todos de parabéns. É preciso que ao lado de um Rolex exista uma enxada, uma katana, porque o que eu vi lá fora é que as pessoas primeiro trabalham, depois compram os bens em função do trabalho que realizaram. E esses eventos permitem os jovens perceberem que é custoso, é trabalhoso, mas que depois têm os resultados esperados, então para eles começarem a ter uma capacidade patrimonial e financeira diferenciada. O Ministério da Agricultura e Pescas diz possuir o registro de 404 pequenos criadores de aves de exploração familiar. Fala no universo de pelo menos 4.610 aves, com um rácio de 11 aves por pequeno criador. Em termos de criadores de grande monta, a fonte aponta o registro de pelo menos 160 criadores. As províncias de Luanda, Uige, Zaire, Bengo e Kwanza Norte estão entre os maiores criadores de aves do país. Em relação ao consumo de ovos, Angola importou em 2020 88.194,49 toneladas e gastou cerca de 356.319,55 dólares norte-americanos. Até ao primeiro semestre deste ano, o país importou 87,16 toneladas de ovos e gastou cerca de 90.190,67 dólares norte-americanos. Elizabeth Dias dos Santos, em entrevista ao Semear, declarou que o país sempre teve mercado para este segmento de negócio. Disse ainda que o que sempre faltou foi acreditar na força dos jovens interessados em investir no setor. Que nunca tivemos é a oportunidade de mostrar que há jovens nacionais com capacidade para liderar os processos internos. Sempre que eu fui a Flores, sempre vi os grandes importadores de frango, os grandes importadores de tudo, e eu dizia, eles são elefantes, mas eu estou satisfeita com a minha condição de formiga. Isso significa dizer que cada um de nós tem que ter a capacidade de dizer, independentemente de eu ser pequena, vou fazer a diferença no meu país e eu tenho esse direito.
E é com o objetivo de potencializar os jovens e ajudá-los a inserirem-se no agronegócio que a empresa Pérola do Kikuchi, em parceria com a Associação Angolana de Jovens Produtores, vai promover um ciclo de formação teórico-prático para os jovens interessados em investir no setor da avicultura. Estabelecemos uma parceria com a Fazenda Pérola do Kikuchi para se proceder à formação de mais de 50 jovens a nível da avicultura. Portanto, será uma formação teórico-prática em que os jovens que irão beneficiar dessa formação ficarão sob um regime de formação intensiva nas instalações da própria Fazenda Pérola do Kikuchi, para que então eles consigam e possam compreender o processo completo da avicultura, sobretudo o processo completo da produção de ovos. Portanto, contamos beneficiar, tal como disse anteriormente, mais de 50 jovens de forma faseada. Serão 10 jovens de cada vez, num período de formação de 60 a 80 dias, e que depois desses 10 jovens, os primeiros 10 jovens terem concluído esse período de formação, admitiremos outros jovens e assim sucessivamente. O processo de seleção será feito a nível de todo o país, não está restringido a Luanda, e temos prioridade claramente para as províncias do interior, e depois desses jovens beneficiarem desta formação, não serão deixados à própria sorte. A Associação Angolana de Jovens Produtores tem um programa de acompanhamento dos seus membros associados, e é dentro deste programa que estes jovens que serão beneficiados dessa formação serão devidamente acompanhados pela Associação Angolana de Jovens Produtores, que depois da formação irá custear a elaboração de estudos de viabilidade, de planos de negócios para estes mesmos jovens beneficiarem de algum crédito, e a própria associação irá diligenciar fielmente para conseguir as melhores vias para o financiamento de projetos para esses jovens e assim começarem os seus negócios no ramo da avicultura. A PCA da Pérola do Kikuchi diz que esta iniciativa faz parte do compromisso social que a empresa tem, enquanto agente econômico-financeiro de grande impacto na vida das populações. É o mínimo que a instituição pode fazer, é abrir as portas e partilhar esse conhecimento para permitir aos jovens rapidamente terem contato com a realidade e, quando saírem daí, perceberem que o processo é complexo, que requer conhecimento todos os dias. A minha informação de ontem, hoje se calhar já é diferente ou não. E nesta cena não gostaríamos de deixar de dar o nosso contributo enquanto cidadãos. O final do evento ficou marcado pela assinatura dos memorandos de cooperação entre as duas instituições realizadoras do evento, que pretendem levar a cabo este ciclo de palestras por todo o país. É mais um final do Magazine Semear, o programa da Produção Nacional, feito com apoio à produção do Prodesi. Passe bem, estamos juntos daqui para a semana.